Fala pessoal, Fábio Kyoko mais uma vez com vocês aqui no canal do Mestre Sérgio Malibu, contando um pouco da história do Jiu-Jitsu, Vale Tudo e MMA. Nós vamos continuar aquela série hoje sobre as lutas do mestre Hélio Gracie. Nós já falamos da primeira luta com Antônio Portugal e falamos de uma luta até não oficial, que foi uma luta dentro da academia contra o Zé do Bambu. Então, teoricamente, essa seria a segunda luta organizada oficialmente do Hélio Gracie e a terceira que ele lembra como as mais importantes. Essa luta, curiosamente, ela foi iniciada através dos jornais, mais especificamente o jornal A Noite, em julho de 1932. Até então, nessa época, os lutadores de jiu-jitsu eles enfrentavam principalmente os lutadores de luta livre ou catch, como queira, capoeira, boxe, ou seja, era o jiu-jitsu contra outras modalidades. É aí que entra um outro personagem que sempre esteve ativo nesse mesmo período que a família Gracie, que inclusive trabalhou em uma época junto com o Carlos Gracie, que é o Gel Mori. O Gel Mori na época promoveu uma luta entre dois alunos dele, que acabou terminando empatada. O jornal A Noite questiona por que não promover uma luta entre jiu-jitsu dos japoneses e o jiu-jitsu de qualquer outra academia, só que dessa vez entre academias rivais. Só para relembrar, quem havia trazido o Gel Mori em novembro de 31 para o Rio de Janeiro era o próprio Carlos Gracie, mas nessa época, em julho de 32, a relação dos dois parecia que já estava entrando em conflito, justamente por causa da exigência, entre aspas, da imprensa em que houvesse realmente uma luta entre as duas academias. Logo depois dessa incitação do jornal A Noite, o Gel Mori publicou em seguida que um aluno dele, Takashi Namiki, lutaria com qualquer adversário, inclusive os irmãos Gracie, dentro das regras do jiu-jitsu. Obviamente que o Carlos Gracie imediatamente fez outra matéria replicando e colocou à disposição o Hélio Gracie. A luta então passou a ser organizada e foi inicialmente marcada para o dia 2 de setembro de 32 no Teatro República, mas depois foi transferida para o Teatro João Caetano ali na Praça Tiradentes no Rio de Janeiro, e a luta seria em 10 de setembro de 32. Vamos falar um pouquinho sobre o adversário do Hélio Gracie, que era o Takashi Namiki. Esse japonês nasceu em 1911 em Shiki, perto de Tóquio. Ele entrou para Kodokan com 13 anos de idade. Ele ganhou a faixa preta aos 17 anos, segundo ele, do professor dele, que se chamava Sensei Kujirai. Takashi Namiki veio com a família aqui para o Brasil antes da Segunda Guerra Mundial, como grande parte dos imigrantes japoneses. Chegou por volta de 1930 e ele ficou inicialmente na região de Araçatuba, no interior aqui de São Paulo. O Namiki várias vezes deu entrevistas falando que se orgulhava de ser um autêntico faixa preta do Kodokan. E na época ainda não existia ainda essa diferenciação entre jiu-jitsu e judô. Inclusive, uma das demandas feita por Carlos Gracie era que justamente a luta só terminasse por desistência ou inconsciência. Outra demanda que foi feita por Carlos Gracie era que a bolsa fosse ao vencedor, ou seja, quem ganhasse levava todo o valor arrecadado na bilheteria. Seria uma luta de 8 rounds de 5 minutos cada. Hélio Gracie na época tinha 18 anos e pesou 65 quilos, enquanto Takashi Namiki tinha 21 anos e pesou 72 quilos. Assim que a luta começou, o Hélio Gracie já adota uma postura de guarda, até porque Takashi Namiki, como a gente sabe, era do Kodokan e possivelmente era muito superior nessa parte de queda. Vários jornais descrevem a luta como Takashi Namiki tomando a iniciativa do combate, e tiveram alguns lances que merecem comentário, como por exemplo no terceiro round, onde o Hélio Gracie encaixa uma guilhotina no japonês, só que aí termina o round. O Takashi Namiki estava se desgastando bastante atacando o Hélio Gracie, e no quarto round eles já aparentam estar bem cansados. O Namiki derruba o Hélio Gracie e se mantém dentro da guarda dele por cima. No quinto round a luta teve um acontecimento que merece comentário, que é quando o Hélio Gracie consegue encaixar um armlock no Takashi Namiki, mas segundo os jornais o japonês nem sequer altera a expressão e consegue se desvencilhar do golpe. Nos últimos 3 rounds o Namiki ainda continua tentando passar a guarda do Hélio Gracie, mas a luta acaba terminando empatada. E isso foi uma surpresa para a maioria dos jornais,
que consideravam o Takashi Namiki como favorito, já que ele era um faixa preta autêntico do Japão. E eles não consideravam que o Hélio Gracie, um jovem de 18 anos na época, fosse capaz de enfrentar esse japonês. Nós vamos continuar com essa série das lutas do mestre Hélio Gracie. Se inscrevam no canal do mestre Sérgio Malibu. Um grande abraço a todos. Tá todo mundo de olho em mim, preocupado com a minha forma física. Mas eu continuo botando o kimono e pegando geral.